canal mais uma vez. Estamos muito felizes de estarmos juntos aqui para novamente estudarmos um assunto, né? Cada encontro aqui é emocionante, né? Porque a gente traz assuntos, estamos procurando, né, trazer assuntos bem gostosos, certo? O assunto de hoje que nós iremos comentar aqui é um assunto que é bem interessante, viu? Para algumas pessoas aí que já têm algumas opiniões formadas, né? Pastores homossexuais, a gente tá vendo aí na internet, nas redes sociais, uns que são a favor, outros que não são, certo? A respeito disso, né? Vendo essa história, eu lembrei de um relato de uma pessoa, colega da gente, né, da Bahia, que namorava, ela fazia teologia, e o namorado dela também fazia teologia naquela região, próxima ali, e ele tinha um problema comportamental, nós poderíamos dizer dessa forma, né? Ele gostava de pessoas do mesmo sexo, e nesse período ele fez teologia, formou-se para pastor, né, dentro dessa situação. Infelizmente, ele não sei o que levou ele a fazer uma autoanálise e parou todo a sua obra, o seu magistério, né? Ele estava pastoreando uma igreja em uma determinada região já e ele resolveu parar para poder tentar solucionar esse problema, certo? Então é uma situação muito complicada. Nós vamos passar um vídeo para vocês agora, vocês mais ou menos terem uma ideia de que se trata essa situação. Pastores homossexuais. Para uns, comportamental o problema. Para outros não é. E aí, como é que fica a situação? Depois que vocês verem aí o vídeo, vocês vão tirar também as conclusões de vocês, evidentemente, que isso também é interessante para nós aqui, é que vocês também tenham a conclusão, tenham a opinião de vocês. Não estamos aqui para julgarmos ninguém, certo? E nem condenarmos ninguém. Nosso canal não é para esse tipo de coisa. Nosso canal é para junto podermos estudar, ver o que é que a palavra de Deus, ela mostra, as características que uma pessoa que deseja o episcopado, que deseja ser pastor, tem que ter para liderar uma igreja. O assunto é sério. Ser pastor não é brincadeira, viu? Então vamos ver o vídeo agora. Aí depois a gente volta novamente aqui para vermos quais são as características que a Bíblia requer de um líder ou de um verdadeiro líder, pastor. Seja assim que a gente possa fazer a colocação, né? Liderar a sua igreja, ok? Por falar em imagens polêmicas, tem um pastor evangélico que está dando o que falar. Ele é homossexual assumido e faz o culto vestido de drag queen. Isso mesmo, Karine Cerqueira conta essa história pra gente. Nesta sala em Irajá, na zona norte do Rio, tudo parece normal durante o culto. Orações, louvores. Mas, diante dos fiéis, o pastor Marcos Lorde prega vestido como drag queen, com maquiagem pesada, peruca loira e saia. Nascido em uma família evangélica, Marcos diz que frequentou muitas igrejas que o reprimiam. Para ele, a religião precisa se atualizar. Deus é homem e mulher, Deus é trans, é inter, polissexual. Marcos é presidente da Igreja da Comunidade Metropolitana Betel, que se denomina como protestante, reformada e inclusiva. Nas paredes da igreja, cartazes defendem a relação homoafetiva e durante os cultos ele fala sobre homofobia. Se eu sair daqui, exatamente como eu estou agora, e for até a esquina, eu corro o risco de ser apedrejado ali e de cair ao chão. O pastor diz que teve que vencer muitos preconceitos até ter coragem de pregar assim. Nós estamos aqui para gritar que nenhuma forma de preconceito será tolerada. Vídeo aí, né? Tiveram a oportunidade de ver mais ou menos, ouvir, né? Tirar também a conclusão de vocês. O que é que vocês acham? Como deve ser realmente as características de um líder religioso ou da pessoa que deseja o episcopado, que deseja pastorear uma igreja? Como é que a Bíblia retrata isso aí? Realmente a Bíblia ela nos mostra, certo? Nos dá alguns atributos, nós poderíamos dizer assim, para uma pessoa que almeja pastorear. Não é
Se você tem vocação e você quer pastorear, tudo bem. Agora, contanto que você esteja dentro dessas qualificações que a Bíblia mostra. Isso aí indubitavelmente, é essencial para um líder religioso, certo? As nossas recomendações, ou poderíamos dizer assim, nossas não, as recomendações da própria Bíblia, iremos ler para vocês o que se encontra em Timóteo, né, no capítulo, aliás, sua primeira carta, né, a Timóteo, certo? Vamos ler aqui com vocês, ver que realmente pronto, ó, está aqui em sua primeira carta, corretamente, a Timóteo, no capítulo 3, olha o que é que a Bíblia diz: fiel é a palavra, se alguém aspira ao episcopado, pastorear, obras que têm a ver com a parte religiosa, né? Excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo, o padre ou pastor seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, e que governe bem a sua própria casa, criando os seus próprios filhos, sobre disciplina, com todo respeito. Pois se alguém não consegue governar a sua própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Olha o que é que está escrito aqui na epístola, o conselho que Paulo dá à igreja, né? Através da pessoa de Timóteo, ao próprio Timóteo, né? Ou seja, se você deseja o episcopado, não tem problema. Agora você precisa se enquadrar dentro dessas características. Porque como é que você vai governar a casa de Deus? Como é que você vai ter disciplina? Como é que você vai orientar os fiéis a seguir uma determinada caminhada? Queridos, é como eu falei a princípio, pastorear, seja no sentido de governar ali, é a mesma coisa. Você vai ter que ter bom testemunho, você vai ter que ter todas essas características que o apóstolo Paulo diz aqui. Não é simplesmente eu vou ser pastor, né? Então, por aí você já tira, segundo o que vocês puderam ver aqui no vídeo, não estamos criticando ninguém. Estamos mostrando aqui, como nós falamos a princípio, o que é que a Bíblia quer para que as pessoas que desejam essa obra maravilhosa de ser pastor, as qualidades, né, eles têm que ter, né? Agora veja só, muitas pessoas confundem, como é que se diz, dentro dessa escolha, pastorear, você bispo, você padre, vou em liderança religiosa, nós podemos dizer dessa forma, muitas pessoas confundem excepção de pessoa com o amor de Deus. Não é porque uma pessoa me ama que ela tem que aceitar tudo de errado que eu faço. A pessoa que me ama verdadeiramente, ela vem e me orienta a fazer o que é correto. Eu não lembro, vocês lembram do episódio lá, quando Jesus esteve no templo? Lembram desse episódio? Alguns daí do outro lado da tela, acho que já ouviu, os nossos pais contavam essa história pra gente. E é verídico, está na Bíblia, está nos Evangelhos. Jesus Cristo chegou lá na casa de Deus, tem o pessoal fazendo festa, vendendo, fazendo comércio dentro da casa de Deus. Por ele amar aquelas pessoas, indubitavelmente, ele pegou um chicote e começou, a Bíblia diz que ele foi cruel, açoitou e expulsou aqueles comerciantes da casa de Deus. E disse mais, a casa do meu pai é casa de oração. Não é casa de comercialização. Entende meu raciocínio? Entende o raciocínio da Bíblia? Então, nós não podemos confundir as nossas cobiças, os nossos desejos com as coisas de Deus. Ela tem que estar em harmonia, equilíbrio. Em sua segunda carta a Timóteo, o mesmo apóstolo Paulo que dá essas características aqui para um pastor pastorear a casa de Deus, ele diz, no capítulo 1, no versículo 7, sua segunda carta a Timóteo, que Deus ele não nos deu um espírito de soberba, não nos deu um espírito de discórdia, de covardia,
mas nos deu um espírito de sabedoria e de moderação. Entende agora? A Bíblia ela não se contradiz. A Bíblia é um livro de ensino, é educativa, é um livro de estudo, onde você encontra psicologia. Quer psicologia? Provérbios. Quer poemas? Cantares de Salomão. Quer matemática? Livro de Daniel. Livro de Apocalipse, cheio de profecias bíblicas. Então, a Bíblia é um livro repleto, é um livro extraordinário. Então, queridos, precisamos, ao decidirmos sermos pastor, não mudar aquilo que a Bíblia pede para um líder religioso ser, né? Eu queria ver com vocês, interessante é que é o mesmo apóstolo. O que é que o apóstolo Paulo diz aos romanos? O que é que aconteceria? Por que é que está acontecendo essa revolução aqui na Terra? Essa mudança, essa inversão de valores? O apóstolo Paulo já mostrava isso. Queridos, a carta aos romanos do apóstolo Paulo para hoje, em nossos dias, meu amigo, eu não tenho mais ou menos uma ideia de quanto tempo faz não, mas eu acho que faz ou 400 anos ou mais. Ou mais. Não vou te dizer aqui claramente, porque não tenho aqui em meus relatórios. Ele já estava prevendo esse tipo de acontecimento que ia acontecer nos últimos dias. Olha o que é que ele diz aqui em sua carta aos Romanos, no capítulo 1. Primeiro ele dá um conselho a quem quer ser pastor. Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todos, viu? Aquele que crê. Primeiro dos judeus, também dos gregos. Lembra o que eu disse? Deus não faz exceção de pessoa. Agora, não podemos misturar exceção de pessoa com aceitar todo tipo de erro. Deus não aceita erro. Ele quer que vocês corrijam. Quer que eu me corrija. Que eu pegue a palavra dele e veja que realmente a palavra... Quais são as características de um pastor de igreja? Quais são as características de um padre de igreja, de um bispo, seja ele aquele que deseja, como ele mesmo diz, o apóstolo Paulo, aquele que almeja, é uma excelente obra, ele diz. Olha o que é que ele diz aqui, ó. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Ou seja, se Deus manifestar uma coisa, Deus quer que se manifeste o que Deus quer. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Ou seja, a obra de Deus, ela revela tudo através de sua palavra. Tais homens são, por isso, indesculpáveis, aqueles que mudam esse desígnio. Porque, olha o que é que diz no 21. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, ou seja, conheceu das coisas de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graça, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Está vendo? Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem de homens corruptíveis, bem como aves e quadrúpedes e répteis. Por isso Deus os entregou tais homens à imundícia pela cobiça do seu próprio coração. Entende agora o que é que está acontecendo aí nas redes sociais? Em pessoas que desejam ser pastores? Eu quero ser pastor segundo o meu desejo comportamental. Se eu sou homossexual, eu quero que Deus aceite. Eu vou ser pastor sendo homossexual. Independente, o que vale é o meu desejo. O desejo de Deus não tem valor nenhum. Por isso Deus os entregou tais homens à imundícia. Pelas cobiças, está vendo aí? Pela cobiça do seu próprio, queridos, do seu próprio coração. Isso foi escrito há muitos tempos atrás, queridos. O apóstolo Paulo já sabia, isso já era um problema comportamental de cada ser humano. O apóstolo Paulo já sabia que isso poderia afetar, certo? Aí o versículo 26, para nós fecharmos, diz assim: por causa disso os entregou Deus a paixões infames, ou seja, Deus tirou a sua mão.
certo? Tirou a sua mão, porque até as mulheres mudaram o modo natural em suas relações íntimas, por outro contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural, que é homem para a mulher e a mulher para o homem, se inflamaram mutuamente em suas sensualidades, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmo a punição do seu erro. Amados, a Bíblia é clara e contrária. A Bíblia é clara, eu volto a dizer, e contrária nós tentarmos, através dos nossos desejos pessoais, de nossas cobiças, porque o apóstolo Paulo diz que a nossa natureza é só fazer o mal. É uma briga entre o espiritual e o carnal. A gente desejar a obra de Deus e a gente não se ajustar dentro da Bíblia, vocês estão vendo o que é que a palavra de Deus diz, né? Mas existe, para nós finalizarmos, um texto lá em Hebreus, no capítulo 12, e no versículo 4 ao 6, que diz que Deus repreende e disciplina a quem o ama e aquele que for sensível à sua disciplina. Então, queridos, em outras palavras, há tempo para mudar. Há tempo para o nosso querido amigo aqui, irmão, mudar a vida dele. Há tempo para todos que desejam, que estão ainda com essas cobiças pessoais, fazerem uma mudança de vida e enxergarem realmente, se você deseja o episcopado, tudo bem, não tem problema. Agora, dentro dos caracteres bíblicos, dentro como é que se diz, das disciplinas bíblicas, das orientações bíblicas, para que a gente possa ser um bom professor, um bom pastor, um bom líder. Não dentro de nossas cobiças, de nossos desejos carnais, como diz o apóstolo Paulo aqui em sua carta aos Romanos, no capítulo 1. Eu espero que vocês tenham entendido, né? E fiquem com essa mensagem final, lá de Hebreus 12, de 4 a 6. Deus repreende e disciplina a quem ama. Lembre, ele não faz acepção de pessoa. Ele ama a todos, mas ele odeia o pecado. Porque o pecado é a destruição do ser humano. Mas ele disciplina a quem ama. Se ele me ama, ele quer que eu mude, ele quer que eu tome decisões, ele quer que eu faça mudanças necessárias. Se você deseja o episcopado, você que está aí do outro lado, excelente obra você está almejando, meu querido. Agora, pelo amor de Deus, faça ela dentro daquilo que Deus quer, não daquilo que o seu coração deseja. Um forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima, do nosso próximo encontro, aliás, onde iremos estudar mais um assunto. Esse é o meu desejo de coração.